Bom dia, Vine Church. Bom dia. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Quero começar lendo com vocês Salmo 122, versículo 1, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje não é só um culto normal, hoje é o culto da família. Alguém sabe o que significa isso, o culto da família? Alguém? Hoje é o culto da família. E não há uma coisa melhor do que fazer do que entrar na presença de Deus em família. There's nothing better to be in God's presence with Him. E hoje não é um dia de você assistir o culto. And today's not a day for you just to watch it. Hoje é o dia de entrar na presença de Deus. It's a day for you to enter into His presence. E é algo muito poderoso quando nós entramos na presença de Deus em família. And there's something really powerful when we enter God's presence in family. Josué 24:15 diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é só uma frase bonita, mas é também uma decisão. It's not just a beautiful phrase, it's also a decision. Então agora eu quero chamar as crianças aqui na frente. So today I want to call the kids over here in the front. Vem aqui na frente do palco. Vem. Cadê o Ministério Infantil também? Vem aqui as professoras, pode vir. Nós estamos aqui nesta manhã para dizer que minha casa pertence ao Senhor. We're here this morning to tell that our house Então vamos is of cantar God. So sobre a alegria de Deus. Senhor.
uma herança do Senhor. Essas crianças que estavam aqui na frente, esses são o nosso futuro. Essas são as gerações que vão amar ao Senhor no futuro. São gerações que vão estar aqui na frente ministrando louvor, são gerações que vão estar aqui na frente pregando, vão ser gerações que vão estar na frente guiando outras pessoas. E a próxima canção que a gente vai cantar, ela fala sobre a bênção, sobre a nossa família. Então eu quero que você pense nisso que a gente cantou agora aqui, sobre os nossos filhos também. E então, conforme a gente vai cantar, cante que a bênção do Senhor está sendo derramada sobre a sua família e sobre eles. Amém?
merecemos passar a eternidade com Cristo. E eu sonho um dia que eu e minha família vamos estar no céu. E por isso que nós clamamos: vem Jesus, vem. E Ele vem. E nós aguardamos. A Bíblia diz que Ele virá sobre os céus, o céu se abrirá e Ele vai vir buscar a sua noiva, Ele vai vir buscar a sua igreja. Quantos aqui anseiam pela vinda de Cristo? Então vamos clamar: Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem. Vem, Jesus. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória
Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Te queremos, te adoramos. Te precisamos. Precisamos de Ti, Jesus. Flua, flua nessa manhã. Seja inundado pela presença do Senhor. Seja tomado pela Tua graça. Seja embriagado pelo Teu poder, pela Tua maravilhosa paz. A paz que o mundo não oferece, a paz que o mundo não pode lhe entregar. Só o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, enche-nos nessa manhã. Transborda o cálice em nossas vidas, para que não sejamos mais presos, mas para que sejamos transformados, moldados, dados conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Oh, Espírito Santo de Deus, seja cheio nessa manhã. Vida de Deus seja inundada, vida de Deus seja transbordada. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Diga ao Senhor, diga ao Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Oh, aguardamos em Ti, descansamos em Ti. Oh, aleluia, descansamos em Ti. Glória a Jesus. Esse mesmo ambiente, os músicos podem permanecer aqui ainda. Sabe, irmãos, essa manhã é um momento especial. O nosso culto da família, mas também é um culto de celebração da ceia do Senhor. Os músicos podem permanecer aqui. Saudade dos irmãos aqui comigo. Irmãos, essa canção ela diz a respeito de uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. É a promessa que o Senhor ele voltaria. Sabe, e essa promessa ela ainda é viva. Essa promessa ela ainda precisa queimar em nossos corações. Só que o mais interessante, se você puder abrir comigo sua Bíblia, ainda pode permanecer em pé por alguns segundos, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24. E diz assim: e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós,
Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Hoje nós não celebramos um Cristo que morreu no madeiro e por lá ficou. Hoje nós celebramos um Cristo que Ele é vivo e que Ele está aqui presente, Ele está real nessa manhã. Será que você pode dizer amém por isso? Celebramos um Deus We celebrate a God que morreu no madeiro, that died on the cross, mas é o mesmo Deus but it's the same God que ressuscitou ao terceiro that dia. resurrected on the third day. E nessa manhã And in this morning, nós seguimos os conselhos, we follow the advices, os ensinamentos de the Jesus. teachings of God. O Senhor diz: toda vez que beberdes The Lord says every time you drink e comer, and eat, façam isso do that em memória de mim. in my memory. E muitas das vezes pensamos: o que é a memória? And many times we think, what is the memory? É somente quando Ele morreu? Is it only when he died Ou quando Ele or ressuscitou? when he resurrected? Não somente, Not only, mas é uma memória que está viva but it's a memory that is alive dentro de mim. inside of us. É a memória que a minha vida estava destinada ao inferno, It's a memory that my life was destined to hell, e o Senhor a comprou com preço de sangue. but the Lord bought with the price of blood. É a memória que o meu casamento estava destruído, It's the memory of my marriage was destroyed, e o Senhor restaurou a minha casa. but the Lord restored my house. É a memória que as finanças estavam destruídas, It's the memory that my finances were destroyed, e o Senhor nunca permitiu que nada faltasse. but the Lord did not permit that anything was missing. Trazer a memória do Senhor Bringing His memory, não é apenas em um madeiro, it's not only about the cross, mas Ele vive em mim, but He's alive in me, na minha vida, in my life, todos os dias. every single day. E todo dia eu preciso acordar And every day I have to wake up e me lembrar and remember que o Senhor está agindo, that the Lord is que acting, Ele está fazendo that He's doing e trabalhando and working na minha vida. in my life. A obra da cruz, The cross ela não finalizou 2000 anos atrás. was not ended 2 million years ago. Ela continuará operando It will keep going todos os dias da minha vida, every single days of my life até o último suspiro. until my last breath. O Senhor trabalhará. The Lord will work. Então nessa manhã nós iremos ceiar, So this morning we're going to supper, mas não apenas com a memória da cruz, but not just the memory of the cross, que está morta, who's dead, mas é aquela que vive dentro de but the mim. one who's alive in me. É aquela que reina na minha vida, It's the one that reigns in my na life, minha casa, in my house, na minha família, in my family, na minha geração. in my generation. Queria convidar você, So I'd like to invite you, por favor, os anfitriões, por gentileza, voluntários. Os irmãos vão distribuir a ceia. so they're going to distribute the supper. E você, ao pegar a sua ceia, se assente ao seu lugar. And when you get yours, I would like you to sit in your place. Se puder, feche os seus olhos, If possible, close your eyes, curva a sua cabeça. cover your head. E comece a refletir no Senhor nessa manhã. And start reflecting on the Lord this morning. Se não fosse o Senhor na sua vida, If it wasn't for the Lord in your life, qual seria o seu destino? what would be your destiny? Aonde você estaria agora se não fosse em sua presença? Where would you be if not in His presence? Sabe o momento da ceia? The moment of supper, Nós celebramos a vitória sobre a morte, it's when we celebrate the victory over His death. mas nós também celebramos But we also celebrate a vitória dele presente em nossas vidas. the victory in our lives. Então nessa manhã, So this morning, fale com o Senhor. talk to Him. Feche seus olhos, Close your eyes. curve sua cabeça Put your head down e fale com o Senhor. and talk to the Lord. O Senhor deseja dialogar com você. He desires to have this moment with you. O Senhor tem prazer em ouvir a sua voz. He feels pleasure by hearing your voice.
Só fala assim, só pede. Just talk, just ask. Quem confia And e quem acredita. believe. Espírito Santo de Deus. Paulo também diz aos Coríntios, Paul also says to Corinthians, para que o homem se examine, se avalie for the man to look at himself and examine himself antes de ceiar. before his supper. Quando ele diz isso, When he says that, ele não está perguntando para a pessoa se ela tem pecados ou não, he's not asking if the person has sins or not, se ele é digno ou não, if he's worth it or not. mas na verdade ele está refletindo But the truth is, he's reflecting. qual é a intenção do seu coração. What is the actual intention of your heart? Nessa manhã, So this morning, coloque a intenção do seu coração diante do the Senhor. intention of your heart into the Lord. Ainda sentado no seu lugar, So sitting, erga o seu pão, erga o seu suco. raise your bread and your juice Ore após mim. and pray after me. Senhor Jesus, Dear Lord, eu apresento este pão, I present to you this bread. eu apresento este cálice. I also present this juice. Este cálice que beberei, This juice that I will drink ele representa o sangue da nova aliança. will represent the blood of the new alliance. Este sangue me lavou, This blood washed me, me purificou purified me, e me transformou. and transformed me. E através desse sangue, And throughout this blood, eu sou limpo I'm clean e livre. and free. Também coloco este pão, I also put this bread, o pão qual comerei. the bread that I will eat. Este pão representa o teu corpo, This bread represents your body, que foi ferido e who machucado was hurt na cruz. on the cross. Mas este pão But this bread representa o alimento, represents the food, representa a palavra, represents the word, o teu corpo. your body. E nessa manhã, And this morning, eu faço a memória do Senhor I will do the memory of you naquele Calvário, on that cross, mas eu também faço essa memória but also do this memory em todos os dias da minha in vida. every single day of my life. Obrigado, Jesus. Thank you, Lord. Aleluia. Tenha liberdade, pode ceiar. So you're free to supper now. Glória a Deus. Amém, irmãos. Graças e paz, igreja. Grace and peace, church. Quantos estão felizes essa manhã? How many of you guys are happy this morning? Pastor, eu já reparei algo. Pastor, I realized something. Toda vez nossos cultos começam, você faz uma pergunta. Every Sunday when we start, you ask a question. De quantos estão felizes nessa Of how manhã? many of you guys are happy this morning? Irmãos, fruto do Espírito Santo de Deus So the fruit of the Holy Spirit, é alegria. it's happiness. Se você vê um crente triste, If you see a Christian sad, é porque falta o Espírito Santo na vida it's dele. because it's missing the Holy Spirit in his life. Porque o Espírito Santo é alegria. Because the Holy Spirit is happiness. Irmãos, Amen. glória a Jesus. In the name of Dá um Jesus. sorriso para a pessoa que está ao seu lado. So give a beautiful smile for the person beside you. Veja se ela está demonstrando alegria. Is she showing happiness? Eu não sei se os irmãos se recordam, I'm not sure if you guys remember, mas nós estamos andando debaixo de uma palavra, but we're walking under a word, debaixo de uma promessa de under Deus. a promise of God. Que promessa é essa, irmãos? And what is that promise? O ano, The year? quem sabe levanta a mão aí. Who knows? Raise your hand. Então acho que todo mundo sabe. Então que So- palavra é essa, irmãos?
So I think everybody knows what word is that. É o ano da multiplicação. It's the year of multiplication. Quando nós falamos de multiplicação, When we talk about multiplying, nós falamos de crescimento. we talk about growing. É impossível falarmos de multiplicação It's impossible for you to talk about multiplying se não falarmos de crescimento. without talking about growing. Quantos têm promessas de Deus para a sua vida? How many Levanta a of you mão. guys have promises from God in your lives? Aleluia. Mas é uma promessa de Deus? Is it a promise from God, Ou é uma promessa sua, é um desejo seu? or is it a want or a desire from you? Porque promessas de Deus, Because promises from God, ela depende da vontade de Deus. it depends on His wants, in His will. Ela não depende da sua vontade. It does not depend about your will. Ela não depende da sua capacidade. It doesn't depend about your capacity. Muitas vezes ela vai até contra a sua vontade. Many times it could go against your will. Como eu já disse muitas das vezes. Like I said many times, Eu sempre dizia, Senhor, me livra de qualquer coisa. Lord, please Me livra, me salva de qualquer save me coisa. from anything, Menos de ser pastor. but except being a pastor. Se tem algo que eu nunca planejei na minha vida, If there's something that I never planned in my whole entire life, foi ser pastor. was being a pastor. Mas havia uma promessa de Deus sobre a minha vida. But God had a promise for my life. E essa promessa ela está sendo cumprida. And this promise is being completed right now. Todos os dias da minha vida. Every single day of my life. Mas existem promessas que são muito boas. But there's promises that are really good. Todos nós queremos promessas. All of us want promises. Promessas de filhos abençoados. Promises of blessed children. Queremos promessas de prosperidade financeira. We want promise about in our financial life. Queremos ter um casamento, marido e esposa abençoado. We also want to have a blessed marriage. Queremos receber promessas da nossa área da saúde. We want to receive promises from our health. Será que só eu já desejei isso um dia ou mais alguém? Is it just me that desire this one day, or anybody else? Quem já desejou todas essas coisas, levanta sua mão. Whoever would desire to raise your hand. Mas existe algo muito intrigante But there's something really intrigued on this em nossas buscas. in our search. O que é, pastor? What it is, É que as nossas buscas, our searches elas vão revelar will reveal o tamanho da nossa maturidade. how big our maturity is. Pergunta a pessoa que está ao seu lado. So ask the person beside you, Você é maduro, sim are ou you não? mature enough? Yes or no? E é fácil de descobrirmos. And it's easy to discover. Eu vou te fazer uma pergunta nessa manhã. So I'm going to ask you a question this morning. Todas as suas buscas, All of your searches, elas estão baseadas em você? are they based on you? Ela tem um fim em você? Does it have an ending on you? Quantos se recordam de uma propaganda de um Danoninho, iogurte? So in Brazil, we have this ad for children's yogurt. Havia uma musiquinha. There was also a little song to E a it, musiquinha dizia: and the song used to say, me dá, me dá, me dá. "Give me, give me, give me. Me dá, Danoninho, Danoninho, dá. Give me, Danoninho, give me, give me." Nós percebemos que a nossa geração So we see that our generation, é a geração do me dar. it's the generation of give me. Quantos conhecem a oração do Pai Nosso? How many of you guys know the prayer of our Father? Pai Nosso que estais no céu, Our Father who art in heaven, santificado seja o seu nome. hallowed be thy name. Venha a nós The kingdom come, o vosso reino. thy will be done, Seja feita thy will be done a sua on vontade. earth as it is in heaven. Mas muitas das vezes nos perdemos. But many times we get lost. Pai Nosso que estais no céu, Our Father, venha ao meu reino. come to my kingdom, Seja feita a minha vontade. do as my will. E isso muitas das vezes estão dentro das promessas. And many times this is in the promises. Se todas as promessas que você busca em Deus, If all your promises that you search in God, não estou dizendo que são ruins, I'm not saying that they're bad,
Mas se essas promessas que são legítimas, But if these promises are que são corretas, correct, elas têm um fim exclusivo em você, is there a ending exclusive on you? é sinal que você precisa amadurecer. Is a signal that you have to be more mature. Estou certo ou errado? Am I right or wrong? Certo ou errado, irmãos? Right or wrong? Eu não vou ficar chateado. Quem acha que eu estou errado pode levantar sua Who mão. thinks I'm wrong, you can raise your hand. I'm not going to be upset. Pois vou pedir para o Lucas e o Marcelo conversar com você no I'll ask you, privado. Lucas and Marcel, to talk to you in private after. Brincadeiras à parte, irmãos. O sinal de que você cresceu na fé The signal that you had grown in your faith, é que você entendeu que nem tudo that you understood not everything gira em torno da sua vida. spins around your life. Nem tudo é sobre você. Not everything is about you. Fala para a pessoa que está ao seu lado. So tell the person beside you, Nem tudo é sobre você. not everything is about you. Quantos já foram em alguma igreja, seja nossa aqui, How many of you guys went to another church, not being this one, e talvez você pensou, alguém falou da minha vida para o pastor. and maybe asked thought somebody talked about my life to the pastor? Olha só, ele está usando o púlpito só para me jogar em direta. Look, he's using the stage just to Só para dizer, say para something tentar specific dizer to me. alguma coisa. E aí eu já ouvi, irmãos, isso não foi uma nem duas vezes. And I've heard that not one, not twice. E sempre quando eu ouço isso, And every time I hear that, eu penso, I think, esse irmão tem o seu autoestima elevado. this brother has his self-esteem Bem elevado. really high, Porque ele acha que tudo gira em torno dele. because he thinks everything spins around him. Vou fazer um parênteses aqui, irmãos. Se certo dia eu precisar falar alguma coisa para você, If a certain day I have to say something specific to you, eu vou sentar com você e vou conversar. I will sit down with you and talk. Eu vou ter que ter prazer em olhar os seus olhos I'll have the pleasure of looking into your eyes e falar as verdades. and tell the truth. Não vou usar de momentos. I'm not going to need moments, Mas muitas das vezes, por que que as pessoas enxergam isso? but many times why people see that, Porque ainda não amadureceu na fé. because they're not mature enough in their faith. Vamos preparar um culto inteiro So we're going to prepare a whole Sunday morning só para falar algo específico para o Lipe. just so I can say something specific to Lipi, Quão importante o Lipe é. because he's really important. Ele é muito importante. He is really important. Mas eu não vou usar o tempo de Deus But I will not use God's time para tentar falar algo para o Lipe. to tell something to Lipi. Eu vou sentar com o Lipe I will sit down with him e vou falar todas as verdades. and I'll say all of the truth. Quantos de nós já aconteceu isso, irmãos? How many of you guys happened? Agora eu lhe pergunto, So I ask you this morning, quantos nesses dias têm sonhado com o crescimento dessa igreja? how many of you guys throughout the days have been dreaming for the growing of this church? Quantos nesses dias têm sonhado em ser o próximo líder de How célula? many of you guys has dreamed to be the next leader of those life groups? Quantos desejam abrir sua casa para receber a célula, para ser um anfitrião? How many of you guys desire to open your houses so we can have more life groups? Quantos aqui, os seus colegas de trabalho, você deseja ele clamando, chorando aos pés da cruz? How many of you guys desire your your co-workers to come here and desire the Lord? Quantos aqui têm alvos de conversões? How many of you guys have Pessoas que aceitam Jesus. you have people, a list, let's say, of people that you want him to accept the Lord? Você consegue perceber You can see que todos esses alvos, all of these desires eles não têm um fim específico em você. does not have a specific ending on you. Na verdade, é o evangelho do servir. But the truth is the Do servir. gospel of serve. Então, quem tem isso So como who has that busca, as a search é sinal que você está crescendo. is a signal that you're growing. Deixou para trás as coisas de menino. That you left behind
things of boys. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios. So open your Bible in Capítulo 13, a partir do verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que Paulo está dizendo aqui? So what is Paul saying here? Paulo ele exorta a igreja de Corinto, So Paul is ensina teaching the church sobre amadurecimento. about being mature. De quando eu era menino, From when I was a young boy, eu pensava, eu agia, eu falava. I used to think, I used to say, I used to act. Mas agora eu cheguei à posição de homem. But now I got to the position of man. Então a minha mente, So my mind, as minhas atitudes, my attitudes, elas precisam mudar. they need to change. E hoje que eu gostaria de ministrar nessa So manhã that's what I would like to preach about this morning. é a respeito de amadurecimento. It's about being more mature. Se nós estamos falando sobre crescimento, If we're talking about growth, o crescimento ele vem através da maturidade. growth comes after the maturity. Sem amadurecimento Without maturity é sem crescimento. is without growing. Lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como que, irmãos? Meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com os que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Então novamente aqui, a igreja de Efésios, So again here the church, Paulo diz o quê? Que devemos crescer Paul says that we have to grow em tudo. in everything. Talvez você hoje seja um excelente pai, Maybe today you're an excellent father, mas falta muito no aspecto como marido. but maybe you're missing in being a husband. Talvez você é alguém de excelente fé, Maybe you're someone with excellent faith, mas talvez lhe falta obras. but maybe it's missing jobs. Porque a fé sem obra, Because the faith without work ela é morta. is dead. Talvez você é alguém muito próspero financeiramente, Maybe you're somebody really prosperous, really rich. really rich. Talvez você é alguém muito rico, Maybe you're really rich, mas é avarento, mesquinho, não divide, não oferta. Dei umas 10 palavras para facilitar. Pode usar uma delas. You don't like to share, your hands is really closed. E aí o Senhor, Ele quer que você seja perfeito em todas as But áreas. the Lord wants you to be perfect in all areas. Ele quer que você cresça em tudo. He wants you to grow in everything. Que não seja mais como um menino. That you cannot be like a little boy anymore. Deixa eu te falar algo. So let me tell you something this morning. Todo cristão nasce, Every Christian born, mas nem todo cristão cresce. but not every Christian grow. Nascer é diferente de crescer. Being born is different of growing. Alguns dias nós temos ministrados a respeito do sim, do não, A few days we've been talking about preaching about yes and no, a respeito do tempo. about the time, Mas Deus não espera de mim, de você, somente decisões. but the Lord does not expect from us just decisions. Deus espera de nós He also evolução, wants evolution, crescimento, growing, transformação. transformation. Mas sabe qual é a questão? So you know what it is? Muitas das vezes nós estamos travados em nossas Many mentes, times we're trapped in our minds,
Fala para a pessoa que está ao seu lado. Tell the person beside you. Não espere se tornar grande Don't wait to grow para pensar como grande. to think as a grown. Existe um grande erro na mentalidade de muita gente. There's something wrong in the mentality of a lot of people. E esse erro ele está sabotando, ele está destruindo And this arrow is destroying o crescimento de muita gente. the growing of a lot of people. O crescimento ele se inicia na mente. The growing starts in your mind. Olha lá em Romanos 12:2. Abra sua Bíblia. If we go to Romans 12:2. E não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o crescimento, onde é que ele começa? So where does the growing start? É na mente. It's in the mind. O crescimento, ele é interno. The growing is internal. Todos aqueles que deixam para agir All of those that leave the acting somente depois que acontecer, after it happens, eu tenho algo para você. have something for you. Nunca vai acontecer. It will never happen. Na ótica de Deus, no caminho de Deus, é diferente. On God's way, it's different. Moisés não precisou entrar no mar, não esperou o mar se abrir para ele entrar. Moses did not wait for the ocean to open so he can go in. Ele bateu o cajado para que o mar abrisse. He hit it so the ocean could open. Pedro, ele não precisou ver terra de fora do barco para sair. Peter, he did not need to see the land under the boat so he could walk. Ele precisou colocar o pé sobre as águas. He needed to put his own feet in E the o water. firmamento de Cristo foi estabelecido. And the O sustento de Cristo foi estabelecido. sustain from Christ was placed. A questão é que tem muita gente que pensa assim: The thing is that a lot of people think like that. o dia que eu for líder de célula, The day that I become a leader, eu vou me dedicar mais na obra do I will Senhor. dedicate myself more to the Lord. Não, pastor, o dia que eu ganhar mais, No, the day that I start winning more, não, eu vou poder guardar mais. I will be able to keep more. Não, pastor, o negócio é o seguinte: eu estou só esperando o meu cônjuge. No, this is the thing. I'm just waiting for my significant other. Se ele mudar, If he changes, então eu vou mudar. then I will change. Não, pastor, se Deus me der uma promoção no trabalho, But if the Lord gives me a promotion in my job, ah não, eu vou ser dizimista. I will hear an offer. I will come here and offer. Sabe qual é a questão? You know what it is thing? Que todos aqueles que pensam dessa maneira That all of those who think like that ainda são meninos na fé, are still boys in their faith. porque está esperando acontecer Because they're still waiting to happen para que faça algo. so they can do something. Mas homens e mulheres maduros, But men and women who are mature, eles fazem sem ver, they do without seeing. porque eles acreditam nas Because they promessas. believe on the promises. E pelo seu And fazer, with his doing, o Senhor ele libera. the Lord will free. O Senhor ele abençoa. He will bless. É uma mentalidade errada das It's pessoas. the wrong mentality of the others. E essa mentalidade ela tem destruído o crescimento. And that's been destroying the growth. Porque todo aquele que pensa assim, Because all of those who think like that, ele nunca cresce. it will never grow. Então a transformação ela precisa acontecer na So the mente. transformation, it has to start, it has to happen in your mind. Nós precisamos ter constância, nós precisamos ser consistente nisso. We need to be constant in this. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Tell the person beside you. O crescimento ele vem de dentro para fora. The growth come from inside out. Tudo aquilo que é externado, Everything that is external, tudo aquilo que seus olhos podem ver, all of those things that your eyes can see, é um resultado daquilo que já aconteceu interior. is a result from what already happened inside. Você já se deparou com alguma situação muito complicada Have you ever got yourself in a really complicated situation? e
você talvez tinha que dar alguma notícia ou alguma resposta para uma pessoa. Or maybe you had to tell news for somebody or answer as well. E você vai todo preocupado falar com a pessoa. So you go to the person, talked really worried, E a pessoa ela te responde: não, tudo bem, fique em paz. and the person answers you like, oh, it's fine, don't worry about it. Não, vamos resolver isso tranquilamente. We're gonna get that done. E você sai dessa conversa, And then you leave that conversation você pensa: meu Deus, and you're thinking, oh my Lord, como ele é maduro. how mature they are. E você estava em desespero, And you were desperate, em agonia, um, em desespero. and just desperate. Isso mostra a maturidade, That shows the maturity. o tamanho da sua dor. How big is your pain? É o tamanho da sua maturidade. Is how big your maturity is. Quando já ouviram um ditado: How many of you guys already heard? fazendo tempestade, Doing a making a storm hã? inside a cup of water. Fazendo tempestade em um copo d'água. Esse é um ditado muito antigo. This is a really old saying. O Lipe que me falou, ele é muito antigo. Felipe told me really old. Então esse ditado, So this saying ele é uma avaliação para a nossa maturidade. is evaluation about our maturity. Tem gente que não desfruta da boa, agradável e perfeita vontade de There's Deus. people that does not enjoy the perfect good Porque ainda não cresceu aqui. because they still didn't grow here. Só desfruta daquilo que é bom, perfeito e agradável They only enjoy what is good, perfect, quem cresce aqui primeiro. who grows in here first. Quantos irmãos estão compreendendo? How many of you guys can understand that? Então renova o seu entendimento nessa manhã. So renovate your understanding in this morning. Irmãos, maturidade também não está ligada ao tempo que você tem de igreja. Maturity is not connected in how many years of church you have. Maturidade está ligada à transformação que você tem neste tempo. Your maturity is connected to the maturity you had throughout this time. Tempo de igreja não define crescimento. How long have you been in a church does not mean you've been. Uma vez eu conheci um homem A day that I met a man e no encontro com Deus, and on an encounter with God, ele em lágrimas ele me he disse: was crying and then he told me, eu perdi 43 anos da minha vida. I have lost and wasted 40 years of my life. Então a gente percebe que tempo, idade não é maturidade. So we see that time and age is not maturity. Irmãos, nosso ministério de jovens So our youth ministry, é um dos maiores ministérios de jovens do mundo. it's one of the biggest ministry in the world. Os radicais livres. The free radicals. Irmãos, nós temos tantos jovens We have many youth tão maduros em Deus, mature in the Lord, muito mais do que anciãos, much more than de pessoas mais velhas. older people, Mas são jovens, but they're young. são novinhos, mas têm experiência e transformação em Deus. But they have experience and transformation in the Lord. Abra comigo lá em Hebreus, capítulo 5, verso 12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, o livro de Hebreus, So the book of Hebrews, alguns historiadores, a few people, acreditam que foi Paulo que escreveu, they believe that Paul wrote it. outros acreditam que foi Pedro, Others believe that Peter,
Mas independente de quem seja o autor, So it doesn't matter who was the author. se ele está na Bíblia, If it is in the Bible, ele é porque é inspirado por Deus. it's because it was inspired by God. Mas qual é a questão do autor? But what is the thing about the author? Nessas palavras bonitas que ele disse, In these beautiful words that he said, vamos trazer para o nosso popular. Vamos trazer para a nossa linguagem normal. so let's bring to our reality. O que ele quer dizer aqui nesse texto? What is he trying to say in this? Poxa, galera, People, go on. com o tempo que vocês têm de igreja, How long have you been in a church? era para vocês serem mestres, era para vocês estar ensinando todo mundo. You're supposed to be teaching everybody else. Mas agora eu estou vendo que tem novamente a necessidade But now I'm seeing that you need de que alguém te ensine that somebody teaches you instead. de novo Again, quais são os princípios elementares what are the principles? dos oráculos de Deus. Os princípios elementares, os princípios básicos da caminhada cristã. The basics principles about the Christian walk. Porque eu percebo que com tudo isso, Because you can see with all of that, vos tornais bebezinho, you became babies, necessita de leite needing milk e não de feijoada. and not feijoada. E agora ficou mais fácil de Is entender? it now easier to understand? Os oráculos, vídeos, devídeis, mestres e talvez, meu Deus. In all of the complicated things. Mas é algo muito simples que o autor quer ensinar. But it's really simple what the author is trying to teach. Ele não adverte aqui somente ao tempo. Ele não corrige somente o He's tempo, not correcting only the time, mas ele está corrigindo a maturidade. but he's correcting the maturity. Maturidade não é o tempo que você está na igreja. Your maturity is not about the time, how long have you been in a church. Maturidade é o quanto a palavra já transformou você. Maturity is how much the word has transformed you. Eu me recordo que alguns domingos So I passados, remember a few Sundays ago, nós estávamos falando sobre a formatura. we were talking about the graduation, E o senhor Roberto, ele se levantou no local dele. and then Mr. Roberto got up in his place, E eu acho que ele é o senhor mais jovem que nós temos aqui. and he's the youngest that we have here, I'm pretty sure. E ele poderia se levantar cheio de toda a soberba. And then he could get up fulfilled of himself. Eu também sou pastor. I'm also pastor. Eu sei todas as coisas. I know everything. E ele gastou por 5 meses, And then he wasted for 5 months, todas as terças-feiras, all of his Tuesdays. ele estava conosco aqui aprendendo. He was here with us learning. E ele levantou no lugar dele e So he disse: got up in his place and said, com toda a minha idade, with all of my age, eu percebo que eu ainda nunca sei nada de Deus. I can see that I still don't know everything about the Lord. Que sinal é esse? What signal is that? Maturidade. Maturity. Então, maturidade não está condicionada ao tempo, So maturity is not connected to time, mas sim o que foi transformado dentro deste tempo. but what has been transformed during this time. Queria fazer uma pergunta. So I like to ask you a question. Quem seria a pessoa Who would be the person que você ficaria mais chocado de encontrar lá no céu? that you'll be more shocked to meet in heaven? Meu Deus. Oh my Lord. Meu irmão, você por aqui? You here? Você? You? Quem seria, irmãos? Who would be that person? Não precisa gritar, não. Don't say names, just think. Você vai gritar, pastor. Sabe, irmãos, quem seria a pessoa... Eu vou te contar a minha, que eu ficaria mais chocado. I'm going to tell you the person who if I meet in heaven, I would be really shocked. Seria eu mesmo. It would be myself. Porque quanto mais eu conheço a Deus, Because the more I know God, mais eu percebo que eu estar lá I can see more that me being there é pela pura misericórdia de Deus. it's about his Pela graça de pure Deus. grace, Pelo amor, pela bondade for de his Deus. love. Sabe, talvez no seu lugar você pensou, já sei, aquela vizinha do apartamento 312. Maybe you think about, oh, that neighbor from the apartment 312.
Ou talvez o meu chefe. Esse, My boss, se ele estiver lá, if he's there, não, esse vai tomar porrada. that one will be jumped. Deixa eu te falar algo, quando tiver fôlego no seu pulmão, Until you have breath in your lungs, ainda há oportunidade de amadurecer. you still have the opportunity of growing. Quantos querem crescer em maturidade? How many of you guys want to grow in maturity? Quantos querem crescer? How many of you guys want to grow? Eu vou pedir pro anjo tirar uma foto, irmão. I will ask. Anjo, tira uma The angel to foto aí take a picture. agora. Quem quer crescer? Who wants to grow? Então se prepare. So prepare yourself. Se prepare para as oposições, Prepare for the para a resistência. resistance. Se prepare. Prepare yourself. Vão falar mal de você. They will talk about you. Vão te interpretar mal. They will interpretate you in the wrong way. Deixa eu te falar algo. Let me tell you something. Não vão fazer suas vontades. They will not do your will. E qual é a questão? And what is the thing? Vou mudar de igreja. I will change my church. Vou mudar de I célula. will change my life group. Vou mudar de trabalho. I will change my job. Vou mudar de cônjuge. Maybe I will change my significant other. Mas interessante que quando somos confrontados, But the interesting thing is when we are confronted, queremos fugir o mais rápido dessa situação de conflito. we want to run away from that situation. E toda vez que você faz isso, And every time you do that, você inopera o agir de Deus. Você bloqueia o agir de Deus. you block God's actions. Como pode, pastor? Estão falando mal de mim How come, God? They're talking about me. e de Jesus. And what about Jesus? Será que falaram mal? Do you think they talked about him? Será que eu sou melhor do que Jesus? Maybe I'm better than Jesus? Eu não posso suportar isso. I cannot handle this. Vão te interpretar mal. They will interpret you in the wrong way. Vão errar com você. They will do wrong with you. E Cristo, And what about Christ? fazendo bem, Doing the good, nos amando, loving us, morrendo numa cruz. dying on a cross. Ele foi mal interpretado. He was interpreted in the wrong way. E o que aconteceu? And what happened to him? Ele desistiu? Did he give up? Quer saber? Eu não vou para essa cruz a coisa nenhuma, Deus. I'm not going to that cross. Olha esse povo. Look at these people. Não merece não. They don't deserve it. Foi isso que Cristo Was fez? that what Jesus said? Quando Cristo foi para o Getsemane, When Christ went to Gethsemane, ele foi orar ao Senhor. he went to pray for the Lord. E qual foi a sua oração? And what was his prayer? Senhor, seja feita a tua vontade. Lord, be done as your will. Cristo é maduro. Christ is mature, E ele é o caminho. and he's the way. Alguns momentos atrás, A few moments ago, nós lemos em Efésios, we read in Ephesians no verso 15. on verse 15, Mas seguindo a verdade em amor. but following the truth in love. Seguindo o que, irmãos? A quem? Following who? Verdade. The truth. E quem é a verdade? And who is the truth? João 14:6. Jesus diz. John 14:6. E Jesus disse: And Jesus said, Eu sou o caminho, I am the way, a verdade the truth, e a vida. and the life. Então quem é a verdade? So who's the truth? É Cristo. It's Christ. E Paulo está dizendo em Efésios: And Paul is saying in Ephesians, siga a Cristo em amor follow Christ with love e cresça em tudo. and grow in everything. Os irmãos estão compreendendo? You guys are being able to understand. Só cresce quem segue a Cristo.
the only people that grow is the one that follow the Christ. Então todas as vezes que você se sente prejudicado, So all of the times that you feel challenged, todas as vezes que você se sentir então prejudicado, so all of the times you feel challenged, antes de correr, before you run, de se armar, before you prepare yourself, reflita. reflect. O que o Senhor quer me ensinar com What isso? is the Lord trying to teach me with this? Semana passada eu estava conversando com uma pessoa, So last week I was talking to a person, e a pessoa, mas pastor, como pode? and they were like, Pastor, how come? A pessoa está falando desse jeito. This person is talking like that, Falou, e você não se preocupa? and you're not worried? Eu falei, não, And I was like, no, eu estou em paz. I'm in peace. Eu sei qual é a minha identidade I em know my Cristo. identity in Eu sei Christ. para que Cristo tem me levantado. But I know what Christ has raised me up for. Eu conheço os propósitos de Deus para minha vida. I know Lord's purpose in my life, Então eu tenho paz nisso. and I have peace in that. Mas não pode, pastor. But it cannot be like that. Aí eu disse à pessoa, And I'll tell the person, e se Deus permitiu tudo isso? what if Lord permitted all of these? Porque o problema não está na pessoa, Because the problem is not on the person, mas Ele quer tratar a mim. but He wants to treat me. E aí, o que eu faço? What can I do? Porque muitas das vezes nós queremos culpar os demais. Because many times you want to put the blame on other people, Mas você esquece que o Senhor, Ele quer trabalhar na sua vida. and you forget that the Lord wants to work in your life. Agora eu vou perguntar de novo. So I will ask again, Quantos querem crescer? how many of you guys want to grow? Não há crescimento sem dor. There's no growing without pain. Irmãos, crescer dói, Growing hurts, mas é necessário. but it's needed. Para que não sejais mais meninos. So we cannot be boys again. Deus, Ele não quer levantar nessa cidade de Kitchener The Lord does not want to rise up in the city of Kitchener um ministério de meninos, a ministry of boys, mas de homens e mulheres but men and women, maduros, mature, que farão a diferença, who will do the difference, que pensarão diferente dos demais. that will think different from the others. Irmãos, não estou te ensinando que você tem que ser orgulhoso, I'm not teaching you that you have to be fulfilled of yourself, mas se você tem a Cristo but if you have the Christ e conhece pessoas que não têm Cristo, and know people that don't know Him, e essas pessoas são igualmente a você, and these people are identical to you, é porque tem algo errado. it's because something is wrong. Porque se Cristo está em mim, Because if the Lord is in me, o meu reflexo precisa ser diferente. my reflection has to be different. A minha resposta precisa ser diferente. My answer needs to be different. O meu posicionamento precisa ser diferente. Me positioning myself has to be different. Deus quer levantar neste lugar The Lord wants to, um exército de homens e mulheres fortes. the Lord in this place, He wants men and women. Então, diante de tudo isso, irmãos, So in front of all that, não despreze os pequenos começos. don't despise the little beginnings. Tudo aquilo que é grande hoje Everything that is big now, começou pequeno um dia. it started small one day. A questão é que a gente só quer a grandeza. The thing is that many times we just want the bigness, E você esquece que existe um caminho a ser percorrido. and we forget there's a way to be followed. Não, eu vou para o Canadá. No, because I'm going to Canada. É o país da oportunidade. It's the country of opportunities. Lá é mais seguro. Over there is more Lá, secure. lá é em dólar. Over there is in dollar. Lá eu vou dar oportunidade pelos meus I'll give the filhos. opportunity to my kids. Tudo isso pode ser legítimo, Everything could be true, mas não é o motivo pelo qual você está aqui. but it's not the reason why you're here. Homens e mulheres maduros sabem que existe algo muito maior por trás disso. Men and women who are mature, they know there's something bigger than this, E isso se chama governo de Deus. and that is called the
the government of God. Amém, irmãos? Amen. Fala a pessoa que está ao seu lado. So tell the person beside you Quem não cresce, who doesn't grow, trava propósito. Bloqueia propósito. blocked purpose. Eu quero perguntar novamente, quantos querem crescer? So I want to ask again, how many of you guys want to grow? Então se prepare. So prepare yourself. Sabe, Deus tem grandes obras para sua vida. The Lord has many promises in your life. Deus tem grandes promessas. Many promises. E elas se cumprirão em nome do Senhor Jesus. And they will be completed in the name of Jesus. E eu quero ser testemunha da promessa sobre a sua vida. And I want to be a testimony in your life. Se coloque de pé no seu lugar. So I'd like you to to stand up Quero orar por você, and abençoar a to sua pray for you vida. and bless your life. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a Tua igreja, Pai, apresentamos o Teu corpo, Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa, ó Deus, tocar nessa manhã cada coração, cada pensamento, Pai, tudo aquilo contrário ao Teu propósito, tudo aquilo contrário à Tua vontade, Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, cai por terra em nome do Senhor Jesus, que nessa manhã permaneça e prevaleça apenas o Teu querer, o Teu agir e o Teu efetuar. Pai, que a cada circunstância de adversidade, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos transforme. Pai, dê resiliência, Senhor, à Tua igreja, Pai, aos Teus filhos, aos Teus servos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós abençoamos a entrada e a saída, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Tem liberdade, pode se assentar.